povo bonito, vocês estão bem? Simbora para mais um vídeo neste canal que tem vídeo dia sim, dia não. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo, por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá nas terras de Akhenaton. Quem é Akhenaton? Eu gravei um vídeo essa semana, eu falei sobre Akhenaton, aí alguém lá perguntou, quem é Akhenaton? Você não tem medo de um espírito entrar nele? Não, minha gente, não. Akhenaton tá aqui pendurado na minha parede desde 2018. E até agora não, o espírito baixou em Akhenaton, não. Tá ali, quietinho na dele. Bom, vocês também podem participar aqui deste canal enviando a história de vocês para um desses endereços aqui, tá? Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, que é totalmente preservada. Beleza? Aos novatos aqui no canal, lembrando que você que não fez a tarefa de casa ainda, vai lá na página principal do canal, se inscreve, compartilha, comente, curta, todos esses negócios aí que vocês já sabem, para ficar em dias em tudo que é postado por aqui. Vocês já separem aí, por gentileza, um barril de chá de camomila, um lote de Rivotril, tá? Porque precisaremos. Pega um diazepam também, que talvez o Rivotril não dê conta do recado, tá? Vamos lá para nossa Maria de hoje. Ela fala o seguinte: bom dia, Nadir. Me chamo Maria, sou de tal cidade, de tal estado brasileiro. Eu tenho acompanhado o seu canal para ver se me enquadro no papel de trouxa. Vou logo adiantar que quando eu já li a história toda, já sei, né? Todos os processos. Quando eu li pela primeira vez, me deu vontade de pegar um avião e ir lá na cidade de Maria, dar 30 tapas na cara dela. 10 de cada lado e 10 no meio para equilibrar. Com todo respeito, com todo carinho, tá? Pois é, vai vendo. Vou contar um pouco da minha história. Você, com sua expertise, me deu choque de realidade. Vou dar um choque, minha filha. 220, 440, tá? Vou, tá? E vocês aí que voltam para a história, me ajude a ajudar a Maria também. Bom, conheci Ahmed, vou falar o nome do homem porque metade da população das Arábias é Ahmed e a outra metade também é Ahmed, então não tem como saber quem é o cara, né? Conheci Ahmed em um aplicativo de paquera, tá? Vai logo vendo aí onde é que o tal do Ahmed estava, tá? Grifa, isso aí. Ahmed estava em um aplicativo de paquera. Por geolocalização em minha cidade, no início de julho de 2021, tá? Faz um ano. Pela geolocalização, eu vi que já tínhamos cruzado nosso caminho 14 vezes naquele período, ou seja, ele estava sempre passando por onde eu passava. Ele puxou o assunto comigo e começamos a conversar. Achando que ele era brasileiro, eu já escrevia em português, morava em minha cidade. Calma. Achando que ele era brasileiro, já que escrevia em português e morava na minha cidade, certo? Ele se intitula Adam, então não tinha como eu saber a procedência árabe pelo nome, tá? O nome do cabo é Ahmed, mas ele se intitula Adam. Vai grifando esses detalhes por aí, tá? Já vai dando um gole na camomila e uma dentada no Rivotril, que é para ir fazendo efeito quando chegar o tchan da questão aqui. Quando eu fiz uma piada, ele não entendeu, então achei estranho. Foi aí que ele me contou que era da Turquia, grifa, tá? Ahmed, que se intitulava Adam, falou que era da Turquia. Muçulmano e engenheiro civil, que por conta da pandemia tinha ficado preso no Brasil, que morava na casa de um primo, por isso estava na minha cidade. Vai grifando, tá? Aí a primeira coisa que eu já achei mal assombrado aqui. Por conta da pandemia, o cara ficou preso no Brasil. Minha gente, ó, esse período de ficar preso em algum canto por conta da pandemia, passou faz tempo.
Todo mundo tá indo e vindo livremente, inclusive sem máscara, tan. Então, assim, ficou preso no Brasil por conta da pandemia. Beleza, essa desculpa aqui até colava alguns meses atrás. Hoje em dia cola mais não, tá? Tá todo mundo livre, ninguém fica preso em canto nenhum. Já começa daí, certo? Já tá livre. Achei interessante e a conversa continuou pelo WhatsApp. Marcamos de nos encontrar uns dias depois em uma padaria para tomar um café. Quando encontrei com ele foi muito estranho. A sensação que eu tinha era que já o conhecia. Deixa eu dar outra pausa por aqui, vocês vão entender porque eu tô dando pausa nisso aqui, tá? Ela conheceu o Ahmed Adam da Turquia, tá? E ela teve a sensação que já conhecia o cara, tá? Mas não quer dizer nada, né? Normal, tá? Acontece isso com amigos, normal, isso não é nada normal. Não vamos espiritualizar, nem enfeitar, nem purpurinar. Que a vida não é enfeite, a vida não é purpurina, a vida não é nada disso. Vamos começar daí. Mas agora. Só que eu fiquei quieta. Mas ele comentou exatamente isso comigo. Falou, nossa, isso parece um reencontro e não um encontro. É bem típico do caba árabe, né? Bem típico. O santo bateu. Enfim, nessa primeira conversa, ele me disse que já tinha sido casado, mas que não tinha filho e que estava separado, grifa, tá? Ele disse que tinha sido casado, não tinha filho e estava separado. Eu nem perguntei muito sobre isso, porque na minha cabeça a ex dele era do país dele e eu ainda não acompanhava. Durante essa semana, ele quis me encontrar mais vezes e marcamos de jantar uns 3 dias depois do encontro da padaria. Depois desse jantar, ele me roubou um beijo. E o beijo foi muito bom. Mas não passou disso, porque eu não deixei. Ele continuou querendo me encontrar ao longo da semana e em um desses encontros, ele aparentemente tenso me disse que precisava me contar uma coisa importante. Olha o Malassombre dando o ar da graça. Já logo imaginei o que seria, assim como você. Eu já pensei nisso mesmo. Disse que ele era uma pessoa séria. E que o sentimento dele por mim não permitia ele mentir. Porque eu já era importante para ele. Ai, minha gente, só muda os personagens, né? Mas o cenário é assim mesmo. Eu já logo antecipei. Tô casado, né? Como eu previa, sim, era. Mas me jurou, de pés juntos, que já não morava mais com a mulher, mas que precisava manter-se casado e com um quarto na casa dela por pelo menos mais 1 ano, para os papéis da cidadania ficarem prontos. Ele estava bem nervoso por me falar isso, com medo de acabar ali mesmo. Tá? Certo. A questão é que, quando o estrangeiro vem para o Brasil e ele vai pedir lá a permanência dele baseado no casamento, a Polícia Federal vai lá à casa do cabo para ver se de fato ele convive com a brasileira, se não é arrumadinho, se é casamento na vera, né? Tá. Foi aí que quase caí da cadeira. Ela era da mesma cidade, era mais velha, na faixa dos 50 anos. E ele tem 33, né? Aí já vemos o segundo Malassombre aqui. Porque não é comum na cultura egípcia, na cultura árabe e afins, homens escolherem mulheres mais velhas. Já começa daí. E não sou eu que tô falando não, tá? É cultural. Faz parte da cultura. Já passaram por aqui egípcios, nativos, homens que eles afirmaram isso. Não sou eu que tô dizendo da minha cabecinha não, tá? Após ele ter me contado sobre isso, a mãe dele ligou por vídeo lá das Arábias, querendo me conhecer. Perguntando se ele tinha sido sincero comigo e que eu era importante para ele. Sim, mas a mãe dele não sabia não que ele estava casado com outra aqui? Né? Terceiro Malassombre. No calor do momento, eu nem fiz as contas de que não fazia nem 10 dias que eu conhecia.
Enfim, nesse dia ele acabou dormindo na minha casa. Eu vou voltar, vou repetir. No calor da mensagem, do momento lá, da mãe, do boy, né, perguntando se ele tinha sido sincero, blá, 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 ela nem tinha feito as contas, ela não tinha acordado para cuspir e ter percebido que fazia 10 dias que ela tinha conhecido o cara. 10 dias, uma semana e um pedacinho, tá? E com 10 dias que ela conheceu um cara completamente desconhecido para ela, que ela só tinha ido à padaria com ele, jantado com ele, né, alguns jantares, ela levou o camarada para dormir na casa dela. Fia, como é que com 10 dias tu leva um estranho para dormir na tua casa? A casa da gente é a nossa margem de segurança. E na nossa margem de segurança, a gente não leva estranho. A gente não leva nada nem ninguém que nos ofereça risco. E com 10 dias de tu conhecendo uma pessoa, tu não tem como saber se aquela pessoa presta ou se aquela pessoa não presta. Tá? Estava tudo indo muito bem entre nós. Passou uma semana, ele veio novamente me contar que havia aplicado um currículo dele, uma empresa, uns meses atrás, e que essa empresa tinha entrado em contato com ele, mas que o trabalho seria no interior do Paraná. Mais de 800 quilômetros lá da cidade dela. E que ele se mudaria em uma semana. Logo agora que ele tinha me encontrado. Só uma curiosidade aqui. Essa cidade era onde? Ele trabalhava de quê? Por que eu tô perguntando? Porque o boy com quem eu me casei, para quem não é novo por aqui, lá em 2007 eu fui casada com um egípcio que eu conheci pela internet, tá? Eu trouxe a praga para cá. E a praga egípcia com que eu me casei arrumou emprego também no Paraná, lá no interior do Paraná, numa cidade chamada Jacarezinho. Deu um monte de nó cego lá em Jacarezinho. Beijos pro pessoal de Jacarezinho. Bom, nossa, eu fiquei super chateada, mas tentamos aproveitar esse tempo que já estava juntos. No dia que ele foi embora, ele não se despediu de mim presencialmente. Vou repetir, tá? No dia que o boy foi embora lá pro Paraná, ele não se despediu dela pessoalmente. Certo? Disse que estava muita correria por conta da mudança e que não daria para me ver. Me ofereci então para levá-lo à rodoviária, mas ele logo negou, dizendo que o primo teria que levar, que era complicado e que a tal ex-mulher tinha que acompanhar o primo. Chorei 2 baldes aquele dia, me senti menor que uma tâmara. Não, a tâmara ainda tá grande, fia, porque isso aqui... E outra coisa, se é ex-mulher, por que a ex-mulher tinha que se despedir dele na rodoviária? Isso não faz sentido, não faz. Se é a ex-mulher, por que ele tinha que estar casado com ela para conseguir o visto, a permanência? Não faz sentido. Enfim, essa foi a minha primeira decepção com o vulgo turco. Esse curto romance poderia ter parado por aqui, né? Poderia, mas parou não, claro que não. Teria sido muito mais fácil e evitado muito Rivotril. Ele já instalado no interior do Paraná, e depois de eu ter chorado litros pela atitude, ele continuava dizendo que eu era muito importante para ele e que a situação era complicada. E me ligava praticamente todos os dias por vídeo, mas não me dava muito detalhes de nada da sua vida do dia a dia. Vocês não acham mal assombrado, não? O cara que diz que a menina é a vida dele, que quer ter uma vida com ela, e que tal, que batatinha ramou, que gelimum estendeu, mas não contava os detalhes do dia a dia dele? Pois é. Dizia que era muito fechado, mas afirmava que comigo era diferente, claro. É praxe falar isso. Que me contava muitas coisas, que queria casar, ter filhos comigo, que eu seria uma boa mãe. E se lamentava por ter cometido o erro de ter casado antes. As conversas por vídeo foram até outubro, quando ele veio para minha cidade dizendo que me visitaria. Na minha cabeça, ele ficaria hospedado na minha casa, já que estava vindo para me ver.
Comentei que tal dia de outubro seria aniversário do meu pai. E ele então disse que gostaria de conhecer minha família e fazer um almoço para eles no dia do aniversário. Achei tão fofo. E de fato ele veio. Conheceu meus pais, trouxe presente para todos e fez um almoço maravilhoso de aniversário. Todos da casa gostaram dele. Só que ele não dormiu na minha casa nenhum dia, insistindo em dizer que o primo não podia saber por conta da religião. Sim, mas o primo sabia que ele estava casado e não vivia com a ex-mulher para conseguir a permanência aqui no Brasil. E a religião também não permite isso não, tá? A religião não ensina isso não, tá? Só para constar. Durante a festa do meu pai, descobri que ele tinha nascido no Egito. Lembram lá no começo que o cara falou que era turco? Pois é, não era não. Achei estranho ele nunca ter comentado isso. O turco, na verdade, era egípcio. E me prometeu aquele dia que me levaria para conhecer o país natal. Que quando ele promete algo, ele cumpre. Ah, é mesmo? Quando ele promete, ele cumpre. O que será que ele prometeu para a brasileira quando ele casou, né? Que ele não cumpriu? Amor eterno foi uma das coisas, né? Provavelmente. Disse várias vezes que esse dia foi um dos mais felizes da vida dele. Passou o fim de semana, ele voltou para o Paraná e continuamos a nos falar por vídeo e mensagens. Eu faço aniversário 11 dias depois do meu pai. E quando chegou na véspera do meu aniversário, eu sonhei que ele seria promovido e que haveria mudança. Menina, quase eu caí da cadeira pela segunda vez quando ele me ligou um dia depois para constatar que meu sonho tinha acontecido. Que ele tinha 2 dias para se mudar para a capital. Novamente ele afirmou que eu era importante, que nossas almas estavam ligadas, que eu sentia ele e ele me sentia. Realmente, essa ligação era estranha. Minha gente, pode até ser estranho, mas ninguém vai viver obcecado na quarta dimensão, não, porque a gente não vive na quarta dimensão. A gente tem que se ligar nos detalhes aqui, sabe, palpáveis, né? E assim, tá nítido, já tá nítido que esse cara tem uma mala sombra aí, né? Então, mas vai vendo. Eu fiquei feliz, pois logo eu pensei, no meu estado vai ficar muito mais fácil de nos encontrarmos. E ele iniciou a saga da mudança pela segunda vez. Outra coisa, tu procurou saber lá nessa empresa que ele trabalhou lá no Paraná, se de fato ele foi promovido, ou se ele não fez alguma coisa errada para lá e foi transferido, né? Procurou saber direitinho? Por que eu tô dizendo isso? A praga egípcia com que eu me casei, ele, quando arrumou o emprego lá pro lado do sul, ele foi transferido umas 2 vezes, né? E não foi promoção não, porque deu nó cego por onde passou. Claro, não é porque a praga egípcia, porque eu me casei e deu bronca, que todos os egípcios têm que ser igual a ele. Não, mas assim, né? Fica a dica. No dia do meu aniversário, ele já havia se mudado. Me ligou, só falou sobre ele. Sequer me cumprimentou pelo meu dia. Não falou nada. Aquilo me feriu tanto. Tanto que eu terminei com ele naquela videochamada mesmo. Pela insensibilidade de nem tentar se desculpar pela falha. Imagina meu aniversário como foi. Tá vendo? Que aquele negócio aquela parada de encontro de almas, que minha alma não tá encontrando com a sua, né? Que se fosse os encontros das almas fosse assim, era pra ele ter lembrado do aniversário, porque a alma dele era pra saber que é importante pra tua alma ter o aniversário lembrado, né? Pois. Acha que parei por aqui? Obviamente que não. Passaram alguns dias e aos poucos ele foi me mandando mensagem novamente. Sim, porque eles são pacientes, tá? A partir do momento que ele se mudou para o meu estado, ele mudou completamente o comportamento. Me mandando mensagens somente de bom dia ou boa noite. E quando eu mandava algo, ele demorava 8 horas para responder, alegando que a correria era grande, pois agora ele ocupava um cargo de chefia na empresa.
Tu confirmou se de fato ele ocupava esse cargo de chefia? Outra coisa, se agora no namoro tu não eras a prioridade dele, tu imagina se houvesse um casamento? Porque no namoro é tudo tão, né? A pessoa só respira se o outro soprar. E se nesse momento do só respirar, se o cara soprar, o cara não tá nem aí pra ti, fia, acorda pra cuspir, ó. Tá? Não tem essa de, eu não respondi porque eu não pude responder. Nem deu tempo. Não, ele não respondeu porque ele não quis. Simples assim. Não respondeu porque não quis. Porque quando quer, a pessoa arruma um tempo. Ponto final. Durante a semana, eu até entendo. Não tem que entender nada não. Não tem isso não. Porque quando a pessoa quer, a pessoa responde. O cara pode estar, eu nem sei, pode estar no meio da guerra com um tiro para lá e para cá. Se ele quiser, ele arruma um jeito, não sei como não, mas ele arruma e responde. Então não tem essa não. Aos finais de semana também, sim, porque ele não queria. Ele não queria, ponto. Ligava quando queria e das poucas vezes que eu ligava, ele não atendia. Ou seja, ele não queria contato contigo. Ele não estava interessado em contato contigo. Ele estava ocupando o tempo livre dele com outra coisa que não era tu. Ponto. Passava o fim de semana sem aparecer. Horrível. Sempre dizendo que estava muito corrido com o trabalho, muitos problemas com a família. E segui dessa maneira por alguns meses, nessa agonia da migalha. Agora pensa, enquanto ele estava lá nos fins de semana dele fazendo sabe Deus o quê, né? Qualquer coisa que tu não estavas inclusa, tu estava lá morrendo e ele nem lembrando de ti estava, tá? Dia 9 de dezembro de 2021, uma quinta-feira à noite. Ele ligou me dizendo que queria ir comigo à praia naquele fim de semana. Minha gente, olha só. No parágrafo anterior, ela diz que mandava mensagem para ele e ele passava 8 horas para responder. Ela ligava para ele e ele não atendia. Aí agora, ela tá dizendo o quê? Que o cara ligou para ela para chamá-la para ir à praia. Na mesma hora, ela comprou as passagens para o outro dia. E detalhe, ela mora a 600 quilômetros da capital. Minha gente, 600 quilômetros não são 6 quilômetros, não. É uma viagem longa. 600 quilômetros não dá no mínimo que 5 horas. 5 horas, bota 6 horas aí de viagem, dependendo da velocidade, tá? E na mesma hora, pro outro dia, ela comprou a passagem. Vê a diferença. Por isso que eu digo, quando a pessoa quer, a pessoa faz. Quando não quer, arruma desculpa, tá? Na sexta noite eu estava na casa dele. Passamos um fim de semana maravilhoso na praia. Ele todo cheio de cuidados comigo, carinhoso, atencioso, apesar da mãe dele ligar em média 8 vezes por dia. Já temos um outro mal-assombro aqui, né? Uma mãe que não deixa a pessoa respirar. Então, ela já ia ter uma sogra gostosa, linda. Ao conversar com as pessoas, ele me apresentava como namorada dele. Tava lindo. Lindo aonde, fia? Onde que tava lindo isso aqui? Ao questionar sobre nós, ele me respondeu que naquele momento ele não poderia ter nada sério comigo. Porque ele estava bancando a família dele nos Emirados Árabes. Pois a irmã dele, recém-divorciada, estava com câncer, não poderia deixar o Bahrein, o país do marido, senão perdia a guarda dos filhos. Como ele está pagando todas as despesas da mãe, que foi morar no Bahrein, e o tratamento da irmã. Que filme de Hollywood. Ele não tinha condições financeiras para assumir nada comigo, já que para um árabe, compromisso amoroso também é compromisso financeiro. Vem cá, se a família lá, a mãe, a irmã, tudo, né, tava lá nos Emirados, não seria prático ele ir pra lá não, tentar a vida lá? Não seria mais prático tentar a vida lá do que aqui no Brasil, não?
Estranho, né? E ele bancava a mãe, a irmã, todo mundo. A irmã tava com câncer, recém-divorciada, a mãe tava lá com... Que mistura, minha gente. Relevei mais uma vez. De fato, o fardo dele estava muito pesado. Perguntei também sobre o casamento dele. Naturalmente, ele disse que aquele era o menor dos problemas dele, que era só uma questão de tempo para se resolver. Ao voltar da praia, como estávamos próximos às datas festivas de Natal e Ano Novo, eu convidei para passar as datas com a gente, pois já que eles não comemoram Natal, pelo menos não ficava sozinho lá na cidade. Mas, obviamente, fiquei chupando a cartela do Rivotril. A única coisa que recebi foi uma mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Detalhe, tá? Em Natal e em Ano Novo é feriado no Brasil, tá? Ele estava trabalhando não. Então, assim, ele não foi passar o Natal e o Ano Novo com ela porque ele não quis, tá? Logo no início de janeiro, eu dei um basta nas migalhas. Sentia que eu estava sempre no final da fila de prioridade dele. Terminei outra vez. E ele, como um bom árabe, esperou a poeira baixar. Porque tu já tinha terminado 1.500 vezes e tu sempre voltava. Então ele sabia que uma hora tu iria voltar, tá? Um mês depois, em um belo domingo, eu sonhei com ele. Até comentei com minha mãe sobre o sonho. Eu fiquei angustiado e me perguntando se estaria tudo bem. Mal sabia eu que ele mandaria uma mensagem no outro dia dizendo: sonhei com você, está tudo bem? Que coisa estranha. Quando comentei a coincidência de também ter sonhado com ele no dia anterior, ele disse: que é isso? A nossa alma está ligada. Então ele voltou todo manso, falando o que queria ouvir, o que eu queria ouvir, e assim tocamos por mais um tempo. Mas ele nem cogitava a ideia de me ver, nem me convidar para ir vê-lo. Mas eu já estava cansada daquele tratamento de bate e assopra. Isso porque a alma estava ligada, calcula se tivesse desligada. Mas o feriado prolongado se aproximava, desta vez era o carnaval deste ano. Partiu dele a ideia de me ver, as esperanças voltaram, de novo fiquei ansiosa e feliz. Para ter ideia da montanha-russa de sentimentos, o carnaval iniciava dia 26 de fevereiro. Ele esperou para me ligar dia 24, para me comunicar que só conseguiria passar o sábado comigo. Simples assim. Era pegar ou largar. Como assim, um feriado de 4 dias, ele só poderia ficar comigo no sábado? Eu fiquei enfurecida e novamente muito chateada. Foi então que pela terceira vez deu um basta. Já podia pedir música no Fantástico. Ele não ficou os 4 dias porque ele tinha um outro compromisso mais interessante. Só isso, tá? Mas desta vez eu estava decidida a encerrar esse ciclo totalmente. Respondi para ele que não precisava vir e escrevi a seguinte frase em árabe para ele não dizer que não entendeu. Espero que um dia você se importe com o sentimento das pessoas. Torci para o Google Tradutor ter escrito isso de fato e mandei. Foi aí que bloqueei e apaguei o contato dele. Ufa, chega! Aí vocês pensam, parou, né? Não. Senti um certo alívio ao fazer isso. O coração estava dolorido, mas escaldado. Toquei minha vida certa da minha escolha. Naturalmente, todos os dias eu pensava nele, alguns mais, outros menos, e tinha a certeza que ele estava com o pensamento ligado em mim também. Baseado em quê, mulher? Só me diz, baseado em quê? Uma conexão estranha, só na tua cabeça, mulher, só a conexão é só na tua cabeça, só isso. Coisa que nunca senti com nenhuma outra pessoa. Mas toquei o barco, bola pra frente. Pois bem, a partir de agora começa a segunda parte da maior coincidência que já vivi na minha vida. Ou qualquer outro nome que isso pode ter. Dia 15 de abril, eu sonhei com ele de novo. Eu e meus sonhos, que nervoso, diz ela aqui. Lembrando que ele estava bloqueado e apagado desde o dia 24 de fevereiro.
Após o meu sonho, eu liguei para minha melhor amiga que tira cartas de tarô por diversão, não por profissão. Ela já vinha acompanhando a minha saga desde o início. Pedi para ela tirar as cartas só para me certificar do meu sonho. Perguntei se ele entraria em contato comigo, pois senti o pensamento dele muito ligado a mim, apesar de já ter passado 2 meses. Parte de mim torcia para ela dizer que ele não entraria em contato e parte de mim afirmava que entraria. E as cartas mostraram que sim, ele entraria em contato comigo, mas que não seria naquele mês, abril e maio, pois ele estava passando por um momento de incerteza e dúvida e que ele estava triste e preocupado. Ô, minha gente, vem cá. Quem é nesse planeta Terra que não está passando por um momento de incerteza, de dúvida, que está triste e preocupado com alguma coisa? Olha, vou dizer para vocês, até o bebezinho que acabou de nascer, ele tá em dúvida se ele chora, se ele não chora. Ele tá triste quando o buchinho dele tá roendo para comer. Ele tá preocupado quando o buchinho dele tá com fome, que ele não sabe o que vai fazer da vida para comer, né? Até o bebezinho, tá? Então, assim, algumas coisas são muito lógicas, tá? Ela só não sabia dizer se a incerteza era sobre mim ou não. Porém, disse que ele entraria em contato comigo em até 2 meses. Assim, isso era meio que óbvio, né? Porque era esse o padrão dele. Ele sumia e em algum momento da vida ele voltava. Então, assim, né? Era o padrão dele. Bom, fiz as contas e coloquei um prazo para essa nova angústia. E ela é insistente, viu? Ela é insistente. Se ele entrasse em contato comigo até dia 15 de junho, eu pensaria no que fazer. Se não, eu nunca mais pensaria nele a partir do dia 16. Era uma promessa. E segui. Meu pai é de tal profissão e foi convidado para um congresso em tal estado. No dia 15, me chamou para ir com eles, para fazer companhia para minha mãe. Enfim, fomos. Meu sinal de alerta foi ativado com sucesso. Eu sabia que ele trabalhava próximo a um shopping por ali e o nosso hotel ficava naquelas proximidades. Minha mãe queria muito ir a uma determinada exposição que estava tendo naquele shopping. Perguntou se a gente poderia ir dia 15. Eu a convenci de esperar até o próximo dia, pois seria feriado e aproveitaríamos mais. Inventei 1000 desculpas, porque morria de medo de dar de cara com ele nos corredores do shopping. Chegou o tão esperado dia 15. Eu e minha mãe batemos perna lá nesse local. Fomos em vários lugares e meu pensamento não desligava da data. Sempre reafirmando para mim que a partir daquele dia eu esqueceria ele para sempre. Assim o dia chegou ao fim e ele não apareceu. Aí vocês pensam, parou, né? Não. À noite, em minhas orações, agradeci a Deus pelo sinal e firmei minha promessa de não pensar nele nunca mais. Dia 16, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Acordei com um vazio no peito. Sentimento estranho, mas firme no propósito. Era um alívio meio dolorido. Eu e minha mãe fomos ao shopping ver a tal exposição, que por sinal é maravilhosa. Estava mais tranquilo, até porque no feriado de manhã ele jamais estaria lá. Almoçamos e seguimos batendo perna. Ao retornar para o hotel, uma tardezinha, estávamos passando pela um certo local onde dava para ver o apartamento dele, que havia visitado quando fomos à praia em dezembro. Mas sabia que ele estava de mudança naquele lugar no início do ano. Então foi tranquilo. Justamente quando passei em frente ao apartamento, minha mãe do nada me pergunta, filha, e o Habib? Do nada, após 4 meses, ela me perguntou isso, bem na frente da casa dele. O que não quer dizer nada, mulher. Isso é coincidência. Maria tá querendo, pelo fim da força, na lei da faca, achar coisa que diga assim, não, isso aqui é um sinal que eu tenho que ficar com esse cara. Maria, minha filha, pela fé de Cristo, acorda para cuspir. Então, disse que nunca mais havia falado com ele, que ele estava bloqueado, apagado, e que fazia 4 meses que não tínhamos mais contatos. E seguimos. 4 meses, minha gente, 4, tá? Chegamos ao nosso hotel, 20 minutos depois, meu telefone toca. Número privado, atendi.
Ao ouvir um alô egípcio, fiquei paralisada. Olhei para minha mãe e disse, é ele. Não acreditamos. Ele começou a falar que precisava conversar comigo, que tinha pensado muito em mim naqueles dias e que sentiu necessidade de me ligar. Provavelmente os outros contatinhos que ele estava tendo deu errado. Aí ele voltou para Maria, né? Perguntou como estava minha família. Eu estava muito atordoada com tudo aquilo, muito. Não sabia o que estava sentindo exatamente, meu coração seria disparado. Contou que precisou, fantástico mundo de Bob, precisou viajar para Bahrein para cuidar da mãe. Fez uma cirurgia arriscada, passou o mês de maio todo com ela, que tinha sido muito estressante, além da irmã que seguiu o tratamento do câncer. Aí ele perguntou se eu passaria o final de semana na minha cidade, porque ele queria me encontrar para conversar. Foi aí que eu falei que estávamos em tal canto, lá onde ele mora. Dessa vez foi ele que quase caiu da cadeira. Ele jamais esperava que eu estivesse lá. Pedi a localização do meu hotel e pasme. A casa dele estava a 12 minutos de mim. Qual a probabilidade? Em 15 minutos, ele estava no hall do hotel. Quando nos vimos, ele me abraçou por uns 2 minutos seguidos e logo de cara me pediu desculpas. Conversamos por hora e deve ter dito umas 15 vezes que sentia muita saudade. Eu não vejo nada de enfeite nisso, tá? Não vejo não. Ele até me trouxe perfume das Arábias, porque segundo ele, em seu coração, a nossa história não havia acabado. Ele comprou esse presente pra ti mesmo? Ou ele, não sei, né? Vou lá, eu tenho que enfeitar. Vem cá, perfume, vai tu mesmo. Porque o cara passou 4 meses sem dar a notícia. 4 meses. Do nada brota um perfume. E, minha gente, vai. Me falou, você não percebe que o destino nos une? E me apertava, desacreditado que aquilo estivesse acontecendo. Foi surreal. Apesar de toda essa coincidência, me mantive firme. Segundo minha mãe, o Alá dele é poderoso. É, filha, mas Deus está te dando todos os sinais que isso vai dar bosta. Tá? Tu que não tá chegando. Então ele pediu que eu convidasse meus pais para jantar na casa dele no outro dia. Ele faria uma comida especial. Eu achei que meus pais iriam recusar o convite, já que acompanharam o meu sofrimento, mas não. Os pais dela foram, tá? No outro dia tava lá, jantando na casa do caba. A mãe dele ligou por vídeo de lá e praticamente jantou com a gente online. Era nítido a felicidade dela. Nos vimos no sábado e na despedida ele disse que me amava e que não tinha esquecido a promessa de me levar para conhecer o Egito. Voltei para casa domingo, feliz, devo confessar, iludida também, viu? Desde então ele tem me mandado mensagem todos os dias, mas eu estou com muito medo de sofrer tudo de novo. Devo acordar para cuspir? Minha filha, tu já era para ter acordado para limpar o cuspe. Porque já passou da hora de acordar para cuspir, tá? Eu fiz um gráficozinho aqui, minha gente, para não perder uns detalhes, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui, e aí vocês tirem a conclusão de vocês. Maria, tira a tua conclusão. E, minha gente, vamos lá nos comentários, por favorzinho, vamos lá para a gente ajudar a Maria. Primeiro, o boy, ele disse que era turco, mas na verdade ele era egípcio. Ele começou mentindo. Depois, ele disse que estava preso no Brasil por causa da pandemia, mas na verdade ele era casado com uma brasileira, que era 17 anos mais velha do que ele. Sabe Deus como é que esse cara veio parar aqui no Brasil. Primeiro, ele disse que morava com um primo, mas ele era casado com a brasileira, ele estava com a brasileira, tá? Primeiro, ele disse a ela que tinha sido casado, mas na verdade ele era
casado, tá? Falou que estava separado, mas ele era casado, ele estava com a mulher, tanto que, lembram que quando eles foi lá para o Paraná, ela se disponibilizou a ir lá à rodoviária, disse que não podia porque a ex-mulher ia lá, não faz sentido isso. Ele está separado e a ex-mulher e se despedir dele, não faz sentido, tá? Ele disse a ela que ele era uma pessoa séria, mas ele estava mentindo o tempo todo para ela e mentindo para a esposa dele. Como é que uma pessoa séria vai fazer isso? Não faz sentido. Outra, o cara tem 33 anos, casou com uma brasileira de 50 anos, 17 anos mais velha do que ele. Isso não é comum na cultura egípcia. Outra coisa, a mãe dele sabia que ele estava de namorico com Maria. Mas a mãe dele também sabia, né? Ela deveria saber que ele era casado. E, minha gente, isso não faz parte de uma família direita, sabe? Isso não faz parte do comum, do normal lá no Egito. Embora que a poligamia seja aceita lá, mas não é a esposa e a outra, não. É a esposa e a esposa. Tem que ter respeito de igual modo, tá? Então, assim, ainda que a mãe dele, né, pudesse pensar assim, ele tá casado e ele vai ter uma segunda esposa. Não, ainda assim não encaixa, tá? Aí como é que a mãe dele sabia que ele era casado e a mãe dele estava apoiando que ele, casado, tivesse de namorico com outra mulher? Não dá, né? Até a mãe tá parecendo que não é muito de confiança. Outra coisa que eu observei aqui, ele é casado com uma brasileira, certo? Certo. Qual é o cenário dessa brasileira? Como assim que ele casou com a brasileira e ele vai ficar casado com ela? Ele tem que ficar casado pelo menos por um ano, que é para ele não perder o direito à cidadania. Certo, mas o que é que essa brasileira está ganhando em permanecer casada com ele para dar a cidadania a ele? Ela está ganhando o que com isso? Ou, de repente, ela está perdendo o que com isso? Será que ele não está fazendo alguma chantagem para ela? Ou você permanece casado comigo para me dar a cidadania, ou eu vou fazer isso, ou aquilo outro. Qual o cenário dessa mulher? Qual é a realidade de vida dele com ela? Como que é? Tá? Foi pro Paraná, não se despediu de Maria. Porque encontro de almas, porque a vida nos une, porque é nosso destino estar junto. Sim, mas entre a teoria e a prática tem um abismo enorme. Como é que o cara vai para outro estado e não se despede dela? E quando ela insiste em ir lá, despedir dele, ela até se disponibiliza a levá-lo à rodoviária, não pode não. Eu tô numa correria e não pode porque meu primo vai, porque minha ex-esposa vai. A ex-esposa vai se despedir dele na rodoviária. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. A outra coisa também meio mal assombrada, o cara vai pro Paraná, arruma um emprego lá, beleza. Ele vai, conversa contigo todo dia. Mas ele não conta os detalhes da vida dele. Tu não sabes os detalhes do cotidiano dele. Como é que tu vai casar com uma pessoa, tu vai ter uma vida em comum com uma pessoa que tu não sabe a procedência, tu não sabe os detalhes do dia a dia dele, tu não sabe o cenário que esse cara tá, tu não sabe de nada. Como é que faz? Né? Essa não tá colando, fia. A conta não tá fechando, não. E deixa eu te contar um negócio aqui, claro, tá? Repito, não é porque a praga egípcia com que eu me casei foi assim, que todos vão ter que ser assim. Não é assim não, tá? Mas fica de olho, fica de olho. O egípcio com que eu me casei arrumou um emprego lá no Paraná. Exatamente, também no Paraná. No interior do Paraná também, vê que coincidência. Foi pra lá. Chegando no Paraná, ele se engraçou por uma brasileira lá no Paraná. E lá no Paraná, ele se apresentou como solteiro, tá? Ele começou a namorar essa brasileira lá no Paraná.
e prometendo a ela que ia levá-la ao Egito, que seriam felizes, porque a vida é cor-de-rosa, porque ele só soprava se ela respirasse, porque o mundo é maravilhoso. Enquanto isso, eu estava aqui, e aquela praga estava casado comigo. Só que lá no Paraná, ele se apresentou como solteiro, ele arrumou uma namorada no Paraná, ele namorou com ela, ele ia para casa dela, ele dormia na casa dela. E quase que essa mulher se lasca com ele. Então assim, Maria, acorda pra cuspir, Maria. Acorda pra cuspir. Manda esse cara pra faixa de Gaza, de meio-dia, no verão, mas no centro da faixa de Gaza, no asfalto quente, tá? Porque esse cara só tá brincando contigo, só tá te fazendo de besta, certo? Porque amor é troca. Amor é tranquilidade. Se tu tá com um cara que só tu entrega e tu não recebe nada, de que vale isso? Se tu tá com um cara que o cara te liga, eu quero te ver, e tu de uma hora para outra viaja 600 quilômetros para ver esse cara, mas quando tu liga para ele, uma simples ligação, o cara não atende, de que adianta isso? Em que isso vai acrescentar a tua vida? Tu tem que estar com alguém contigo que acrescente. Tu tem que estar com alguém contigo que traga paz à tua vida. Aquela pessoa que ele pode ir para Nárnia. Mas tu não vai ficar aqui, meu Deus, será que ele vai ligar para mim? Meu Deus, será que ele me ama? Ai, meu Deus, será que vai lembrar de mim? Não! O cara pode estar em Nárnia, mas lá de Nárnia, ele vai lembrar, não, eu tenho um compromisso com ela. Eu vou dar atenção a ela. Na medida do meu possível, eu vou dar atenção, eu vou me importar com ela. A minha prioridade é ela. E não um cara que tu manda uma mensagem e ele passa 8 horas para te responder. Um cara que do nada some, passa 4 meses. 4 meses. Sem manter contato. Tá? Então assim, sai dessa antes que dê merda. Mais do que já está dando. Tá? Vai focar, primeiramente, sabe em quê? Na tua vida. Na tua vida. Crescer profissionalmente. Tá? Maria trabalha com o pai dela, que tem uma profissão muito boa. Vai focar nessa vida, Maria. Pega os conhecimentos que teu pai tem. Investe nisso aí. Vai crescer como profissional. Foca nisso. Tá? Primeiramente. Aí depois, tu vai para esse negócio aí dos emocional da vida e tal. E principalmente com alguém que agregue. Porque não adianta tu tá com um camarada, que tu tá aqui morrendo de insegurança, que tu quer uma ligação, não tem, tu quer ver o cara não some. Maria, tá? É isso. Sai dessa, porque esse cara não presta. Beleza? Meu povo, por gentileza, vamos lá para os comentários, dar uns conselhos a Maria. Agora não precisa também ninguém chegar lá, montado no cavalo branco, decretando apocalipse, tá? Chamando a menina de, é besta, é burra. Não, porque ninguém se lasca porque quer, né? Maria tá iludida pela paixão, Maria tá naquela demência momentânea que nunca passa. Então, assim, sejamos empáticos com a forma como nós vamos aconselhar Maria, tá? Mas vamos lá, dar uns 30 tapas na cara de Maria para ver se ela acorda. Com carinho, tá? Eu vejo vocês nos comentários no próximo vídeo. Tchau, tchau.